Na noite de 11 de junho de 2026, o Mundial acabava de começar, e em poucas horas já circulavam pelo mundo dois números que, pura e simplesmente, não podem ser verdade ao mesmo tempo. Quando os colocamos lado a lado, dizem mais sobre aquilo em que o futebol se transformou, comercialmente, institucionalmente, até espiritualmente, do que qualquer comunicado alguma vez divulgado pela equipa de comunicação da FIFA. O primeiro número veio do próprio presidente da FIFA. Gianni Infantino passou a véspera do torneio a fazer aquilo que faz melhor: falar por cima do ruído de 1000 adeptos revoltados e insistir com uma autoconfiança absoluta que tudo corria exatamente como previsto. Subiu a um púlpito e disse ao mundo que a procura por este Mundial era sem precedentes. E não apenas um pouco sem precedentes, disse ele. Não marginalmente, não 30% mais, nem sequer o dobro, 10 vezes mais ou até mais. Foram estas as suas palavras exatas. 10 vezes mais ou até mais. O homem que dirige o futebol mundial afirmava que a procura por lugares neste torneio era tão esmagadora, tão historicamente excepcional, tão acima de tudo o que este desporto alguma vez tinha produzido, que o único número honesto para descrever era 10 vezes tudo o que tinha vindo antes. Pensem nisso por um segundo. O segundo número chegou logo na noite seguinte, e chegou com câmaras. A Coreia do Sul e a República Checa defrontaram-se no estádio Akron, em Guadalajara, o estádio a que a FIFA, para efeitos do torneio, chama a sede de Guadalajara. A Coreia do Sul deu a volta ao resultado e venceu por 2-1 com Oh Hyun-gil a garantir os pontos num jogo que, sinceramente, merecia casa cheia. Mas a casa não estava cheia. O segundo número era a contagem dos lugares vazios, filas inteiras, secções completas de plástico vermelho descoberto, desocupadas no segundo recinto mais pequeno de todo o torneio, um estádio construído para 45.664 pessoas, situado numa das cidades mais apaixonadas por futebol de todo o continente americano. Procura 10 vezes maior ou até mais, e as câmaras mostravam filas de cadeiras vazias. Estas duas coisas, a afirmação presidencial e a imagem televisiva, surgiram com menos de 24 horas de diferença, e o intervalo entre ambas tornou-se discretamente a história que define os primeiros dias deste Mundial. Por isso, vamos mesmo analisar o que aconteceu, porque o que se passou em Guadalajara não foi um acaso, não foi um mau fim de semana nem uma particularidade do sorteio. Foi o momento em que um escândalo de bilheteira que se arrastava há muito deixou de ser um sinal de aviso e se tornou uma realidade inegável, visível em direto na televisão, transmitida para salas de estar em todo o mundo. Eis o que a FIFA disse que aconteceu. A assistência oficial de Coreia do Sul contra a República Checa foi anunciada como 44.985 espectadores, apenas algumas centenas abaixo da lotação esgotada. No papel, no comunicado de imprensa e nos números publicados no site oficial do torneio, aquele jogo parecia ter tido praticamente casa cheia. E eis o que qualquer pessoa que estivesse a ver podia constatar com os seus próprios olhos. O número anunciado e a prova visual no ecrã não descreviam o mesmo acontecimento. Os anúncios no estádio falavam em menos de 700 lugares por ocupar. As câmaras da transmissão mostravam algo bastante diferente. E há um detalhe que fica mesmo marcado: os maiores espaços vazios não estavam nos cantos mais afastados, nem no anel superior, nem nos lugares com pior visibilidade do estádio. Estavam nas chamadas secções V e P, nas áreas Premium, nos lugares mais próximos do relvado, nos setores onde, segundo o The Telegraph, um bilhete de acesso geral custava entre 400 e 5 mil dólares. Os lugares mais caros daquele estádio eram os lugares mais vazios daquele estádio. Esse detalhe explica quase tudo, porque esta não era uma história sobre pessoas que não queriam ir. Guadalajara é uma cidade com uma cultura futebolística real e profunda. O Chivas de Guadalajara é um dos clubes com mais adeptos de todo o México, com uma massa associativa que atravessa gerações. Essas pessoas queriam estar lá. Esta era uma história sobre preço, mais concretamente, sobre aquilo que a FIFA decidiu cobrar-lhes para entrar. Pela primeira vez na história dos mundiais, a FIFA introduziu neste torneio aquilo a que chama preços dinâmicos. É o mesmo modelo usado pelas companhias aéreas, a mesma lógica que, nos últimos anos, transformou a venda de bilhetes para concertos numa fonte de frustração em todo o país.
O preço não fica fixado num valor público e estável, flutua com a procura. Se mais pessoas querem um bilhete, o bilhete fica mais caro. Em teoria, isso equilibra a oferta e a procura. Na prática, neste Mundial, criou uma situação em que os adeptos comuns foram afastados dos seus próprios lugares pelo preço. Bilhetes inicialmente anunciados com preços de entrada tão baixos como $60 já tinham subido para $140 quando a venda geral abriu em dezembro. Só isso já teria sido uma história. Depois, a procura revelou-se intensa e o algoritmo da FIFA entrou em ação. Os preços de quase todos os 104 jogos aumentaram, em média, 34% entre outubro e abril. Vários procuradores gerais confirmariam mais tarde esse número, 34%, em 90 dos 104 jogos. E depois há o mercado de revenda. A FIFA gere a única plataforma de revenda entre adeptos oficialmente autorizada para este torneio. Nos Estados Unidos e no Canadá, não há limite de preço para aquilo que os vendedores podem pedir, sem teto, sem travões, sem barreiras. O resultado foi um ambiente em que os números deixaram de se parecer com preços de bilhetes de futebol e começaram a aparecer transações imobiliárias. Ainda no fim da primavera, o bilhete mais barato disponível para Estados Unidos contra Paraguai, em Los Angeles, custava $2.735. Um único lugar, para um jogo da fase de grupos. Em janeiro, um bilhete para a final apareceu na própria plataforma oficial de revenda da FIFA listado por $230 mil. O bilhete normal mais barato para a final, o preço mínimo, a pior vista, categoria 3, foi apontado como custando $5.785. Alguns bilhetes nas gamas Premium foram listados com valores de 5 dígitos. Para uma pessoa assistir a um jogo em cada uma das 8 rondas do torneio, o custo estimado foi colocado em cerca de $5.225. A Football Supporters Europe, a organização que representa adeptos em todo o continente e que há meses vinha a lançar o alerta precisamente sobre isto, classificou os preços como extorsionários. E não se limitou a usar essa palavra e seguir em frente, quantificou-a. Os preços neste torneio, disse a organização, aumentaram aproximadamente 5 vezes em comparação com o Mundial de 2022 no Catar. 5 vezes mais, não 50%, não o dobro, 5 vezes. E, neste contexto, o Financial Times noticiou, nos dias imediatamente anteriores à abertura do torneio, que cerca de 180 mil bilhetes continuavam disponíveis nas plataformas oficiais de revenda da FIFA. 180 mil. Isto não é um erro de arredondamento, não é uma nota discreta de rodapé. É um mundial com 180 mil promessas vazias paradas num site, à espera de compradores que não apareceriam àqueles preços. Um mundial que o seu próprio presidente descreveu como o mais procurado da história. Um mundial com 6 milhões de bilhetes vendidos e 180 mil lugares que ninguém comprou. Por isso, quando começaram a surgir notícias de que dezenas de milhares de bilhetes apareciam em plataformas de revenda de formas que pareciam muito com a própria FIFA a colocá-los lá, talvez numa tentativa discreta e desesperada de encher os estádios que, para começar, tinha esvaziado com os seus preços, a reação não foi de incredulidade, foi algo mais próximo do reconhecimento. Jennifer Davenport, procuradora-geral de Nova Jersey, descreveu a experiência de compra de bilhetes como, e cito diretamente, uma prova de obstáculos feita de confusão, falsa escassez e preços exorbitantes. A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e Davenport emitiram intimações formais à FIFA exigindo documentos internos sobre a forma como os preços dos bilhetes foram definidos e como as categorias de lugares foram delimitadas e apresentadas ao público. Em poucos dias, o Texas juntou-se à investigação, depois a Califórnia. 4 inquéritos separados ao nível estadual, cada um a apurar se a FIFA violou leis de proteção do consumidor, se os preços foram inflacionados artificialmente e se os adeptos foram deliberadamente induzidos em erro. A FIFA, por seu lado, negou as acusações mais graves. Mas o organismo que repetidamente se descreve como uma organização sem fins lucrativos, o tipo de entidade que deve servir o desporto e não extrair dele o máximo valor possível, via as suas receitas de bilheteira subirem ao nível mais alto alguma vez atingido em qualquer mundial da história,
captando uma fatia maior das receitas totais do torneio do que em qualquer edição anterior. 6 milhões de bilhetes vendidos, receitas recorde, estatutos sem fins lucrativos e lugares VIP vazios na segunda noite do torneio. Agora vem a parte que mais deveria preocupar a FIFA olhando para as próximas semanas. O estádio Akron, em Guadalajara, é o segundo recinto mais pequeno de toda esta competição. O BM All Field, em Toronto, com 43.036 lugares, é o único mais pequeno. Todos os outros estádios são maiores. Todos, exceto 4, recebem pelo menos 64 mil adeptos. O Estádio Azteca, na Cidade do México, e o MetLife Stadium, em East Rutherford, ultrapassam ambos os 80 mil lugares. O jogo de abertura, México contra África do Sul no Azteca, atraiu mais de 80 mil pessoas. Um país co-anfitrião, público da casa, um dos recintos icônicos do futebol mundial, um jogo com verdadeiro peso cultural para as pessoas da cidade. Isso sempre se iria vender. O verdadeiro teste nunca foi a noite de abertura do México. O verdadeiro teste era um estádio de 45 mil lugares numa cidade louca por futebol, que mesmo assim não conseguiu encher-se aos preços definidos pela FIFA. E se a FIFA não consegue gerir isso, os espaços vazios em Guadalajara não são um embaraço que se resolva com um comunicado sobre adeptos a verem o jogo a partir das zonas de circulação. São um aviso inicial sobre aquilo que as câmaras poderão encontrar nas próximas 6 semanas, estádio após estádio, em recintos quase 2 vezes maiores, para jogos com muito menos apelo natural do que o jogo de abertura de uma seleção co-anfitriã em casa. Porque vale a pena pensar no que vem a seguir no calendário. Os Estados Unidos vão jogar, a Inglaterra vai jogar, Brasil, Argentina, França, Alemanha, todos vão entrar em campo. Os grandes cartazes, em teoria, deveriam vender-se sozinhos, mas os grandes cartazes também carregam os preços mais altos. Afinal, no MetLife, o evento mais caro de todo este torneio, com bilhetes de 5 dígitos e sem limite na revenda. Se os lugares premium em Guadalajara estavam vazios a $400, o que é que isso significa para os lugares premium da final a 20, 30, 40 vezes esse preço? Por baixo de tudo isto, há uma pergunta mais ampla que a FIFA não quer ouvir feita em voz demasiado alta. A defesa constante da organização em relação aos seus preços tem se centrado na alegação de que a procura era verdadeiramente extraordinária. O número de Infantino, a procura 10 vezes maior, que ele repetiu publicamente várias vezes antes e durante o torneio, baseava-se no volume de pedidos de bilhetes. Nos primeiros 15 dias de vendas, a FIFA disse ter recebido 150 milhões de pedidos de bilhetes, 10 milhões por dia. Foi esse o número que Infantino citou no Dubai em dezembro, e novamente na conferência de imprensa de abertura. A procura por pedidos era real. A procura por parte de pessoas dispostas a pagar aquilo que a FIFA acabou por decidir cobrar era outra coisa. Há uma versão desta história em que a FIFA concebeu um sistema que parecia responder à procura, mas que na verdade criava escassez artificial, empurrando os preços para níveis que excluíam a esmagadora maioria das pessoas, cujos pedidos eram depois citados como prova dessa procura. Pede-se um bilhete a $60. O algoritmo decide que pode cobrar 300. Não se consegue pagar 300. A FIFA conta o pedido inicial como procura. O lugar vai para alguém que paga ou fica vazio. Essa é uma versão. Outros chamariam a isto uma gestão inteligente de receitas para uma organização sem fins lucrativos, que já agora estava a acumular reservas financeiras significativas. Seja como for, as câmaras em Guadalajara não mostraram casa cheia, e os lugares vazios nem sequer foram o único ponto de atrito nas primeiras 48 horas do torneio. Os adeptos também se irritaram com as pausas obrigatórias para hidratação integradas em todos os jogos. Pela primeira vez na história dos mundiais, a FIFA impôs pausas de 3 minutos a meio de cada parte, em todos os jogos, independentemente das condições meteorológicas do momento. Não importa se é uma noite fresca em Chicago. Não importa se ninguém tem sede, a pausa acontece. O selecionador da equipa masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, foi questionado sobre isto antes do início do torneio e foi direto. Disse que não gosta. Disse que só apoia a medida quando as condições são extremas, quando o calor ameaça realmente o bem-estar dos jogadores.
Num estádio confortável, a cerca de 21 graus Celsius, disse ele, é simplesmente desnecessário. A ESPN noticiou que alguns treinadores veem valor tático na interrupção, mas os críticos, incluindo jornalistas desportivos, comentadores e organizações de adeptos, levantaram a suspeita de que o verdadeiro valor de uma pausa obrigatória de 3 minutos em cada parte de cada jogo deste Mundial está noutro lado, mais concretamente, no inventário publicitário que cria. Uma pausa no jogo é uma janela garantida de transmissão, 104 jogos, 2 pausas por jogo, 3 minutos cada uma. São mais de 5 horas de tempo de antena obrigatório que não existia no último Mundial. Isto não é um número pequeno para um detentor de direitos ou para um patrocinador. Até o presidente dos Estados Unidos foi dado como estando a ponderar faltar ao jogo de abertura do seu próprio país. A ótica política em torno do torneio tinha se tornado suficientemente complicada para que uma aparição da Casa Branca no jogo de estreia da seleção norte-americana já não fosse a vitória simples de relações públicas que poderia ter parecido. A imagem que se está a formar em torno deste torneio nos seus primeiros 2 dias não é a imagem sobre a qual a FIFA construiu a sua campanha promocional. As diferenças entre as declarações oficiais e as imagens televisivas são demasiado grandes para serem disfarçadas. Infantino disse ao mundo que precisava de uma expressão como 10 vezes mais para captar a escala da procura. As câmaras de Guadalajara contaram outra história. Os procuradores-gerais de Nova York, Nova Jersey, Texas e Califórnia estão a pedir documentos internos. 180 mil bilhetes ainda estavam disponíveis nas plataformas de revenda quando o torneio começou. Os preços subiram em média 34% em 90 dos 104 jogos. O bilhete mais barato para a final aproxima-se dos $6.000. Um único bilhete apareceu na própria plataforma da FIFA por $230 mil. As secções V e P estavam vazias na segunda noite. Já viram mundiais suficientes, seja do sofá, seja ao vivo, para reconhecer a diferença entre um torneio genuinamente esgotado e um torneio anunciado como esgotado. Veem-se de forma diferente na televisão, sentem-se de forma diferente. O ruído é diferente. A energia é diferente. O plástico vermelho vazio em Guadalajara não se parece nem se sente minimamente como o Maracanã em 2014, ou a atmosfera de Lusail em 2022. A FIFA disse que a procura era sem precedentes, disse que era 10 vezes maior. O estádio Akron, em Guadalajara, disse algo completamente diferente. E, durante as próximas 6 semanas, ao longo de 104 jogos, recinto após recinto, de Toronto a Los Angeles, de Dallas a Kansas City, de Boston a São Francisco, as câmeras vão continuar a filmar, os comunicados de imprensa vão continuar a sair, e uma dessas duas coisas vai continuar a dizer a verdade. A pergunta é se alguém na FIFA está a ouvir a que diz: vamos afastar-nos um pouco porque a história dos lugares vazios em Guadalajara não existe isoladamente. Liga-se a algo muito maior. Um debate que tem vindo a crescer dentro do desporto há anos sobre o que é realmente o futebol, para quem é, e se as organizações que o dirigem ao mais alto nível ainda são capazes de responder honestamente a essas perguntas. A FIFA não é uma empresa, não tem acionistas a quem prestar contas numa assembleia anual. Está registrada como organização sem fins lucrativos. Tem uma missão declarada: desenvolver o futebol globalmente, promover o jogo e garantir a sua acessibilidade ao público mais amplo possível. Essa missão está registrada, está nos documentos fundadores. É citada sempre que a FIFA precisa de justificar o seu tratamento fiscal, as suas imunidades, o seu estatuto especial em qualquer país que acolha um torneio. E depois olhamos para o bilhete da final. $6.000 como preço mínimo, sem limite de preço na revenda. Um único bilhete listado por $230 mil na própria plataforma oficial da FIFA, num país onde o rendimento mediano dos agregados familiares ronda os $78 mil por ano. Isso não é acessibilidade. Isso não é o jogo global. É um produto de luxo vestido com as cores de um desporto que construiu a sua identidade sobre a ideia de ser o jogo da rua. A história das práticas financeiras da FIFA é longa e não é limpa. Os escândalos de corrupção que rebentaram em 2015, as acusações do Departamento de Justiça, as detenções no hotel Baur-Olac em Zurique, as declarações de culpa que se seguiram
expuseram uma organização que durante décadas monetizou sistematicamente o seu controle sobre o desporto. Subornos, comissões ilícitas, contratos de transmissão assentes em pagamentos não declarados. As pessoas que foram para a prisão ou se declararam culpadas não eram agentes isolados. Eram dirigentes a operar dentro de uma cultura que tinha normalizado a extração de valor do futebol para benefício privado. Gianni Infantino não fazia parte dessa geração. Chegou apresentando-se como o reformador, a ruptura limpa, a nova direção. Mas aquilo que emergiu sob Infantino parece uma versão diferente da mesma orientação fundamental. A crença de que a obrigação principal da FIFA é maximizar receitas e que tudo o resto, o acesso dos adeptos, os preços dos bilhetes, a escolha das sedes, as decisões de formato, as pausas obrigatórias para hidratação com as suas janelas publicitárias, é secundário face a esse objetivo. A decisão de alargar o Mundial de 32 para 48 seleções, de o organizar simultaneamente em 3 países, de introduzir preços dinâmicos sem limite máximo, de impor pausas comerciais disfarçadas de iniciativas de proteção dos jogadores. Cada uma destas escolhas acrescenta receita. Cada uma delas também acrescenta atrito ou custo para o adepto que só quer estar no estádio a ver futebol. E agora os procuradores-gerais de 4 estados norte-americanos estão a bater à porta da FIFA a pedir documentos internos. Isto não é um pequeno embaraço. É um processo jurídico com intimações associadas. A Procuradora-Geral de Nova Jersey descreveu o processo de compra como uma prova de confusão. Nova York emitiu uma intimação paralela. O Texas juntou-se depois de queixas de adeptos em Dallas e Houston sobre dúvidas quanto a saber se a localização dos lugares correspondia ao que aparecia nos seus bilhetes. A Califórnia abriu o seu próprio inquérito. 4 investigações estaduais a decorrer em simultâneo, num torneio que deveria ser o maior anúncio ao futebol alguma vez organizado em solo norte-americano. O momento é particularmente delicado, porque este Mundial devia ser mais do que um evento desportivo para a FIFA. Devia ser o momento em que o soccer finalmente se consolidaria como um desporto de massas nos Estados Unidos. O torneio de 2026 foi apresentado como a culminação de um projeto de 30 anos que começou com o Mundial de 1994, acelerou na era do streaming e com a subida das audiências da Premier League e deveria chegar aos maiores estádios do país com um entusiasmo interno capaz de mudar para sempre a relação entre a cultura desportiva norte-americana e o jogo mundial. Em vez disso, a história do fim de semana de abertura foi feita de lugares vazios e intimações judiciais. A resposta imediata da FIFA às imagens de Guadalajara foi reveladora. Em vez de reconhecer o problema dos preços, a organização emitiu um comunicado a explicar que os lugares vazios resultavam da escolha dos adeptos de verem o jogo a partir das zonas de circulação, em vez de ocuparem os lugares que lhes tinham sido atribuídos. Para qualquer pessoa que tenha visto a transmissão, essa explicação ficou algures entre o implausível e o insultuoso. A explicação das zonas de circulação tornou-se uma piada nas redes sociais poucas horas depois de ser divulgada. É o tipo de explicação que revela mais sobre a organização que a emite do que sobre o acontecimento que tenta explicar. Há também a questão do que acontece a seguir. O torneio ainda tem 6 semanas pela frente. À medida que a competição avançar e as melhores equipas continuarem em prova, os jogos terão mais apelo natural. Um quarto de final com Brasil, Inglaterra ou Estados Unidos deverá vender bilhetes com mais facilidade do que um jogo da fase de grupos entre seleções mais pequenas, mas o problema estrutural não desaparece com melhores jogos. Os preços continuam a ser o que são. A plataforma de revenda continua sem limite. As investigações judiciais prosseguem e as câmaras continuam a filmar.